Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nos ilumine nesse momento de reflexão da Sua Santa Palavra. Nos últimos cultos, nós estamos refletindo sobre alguns aspectos do termo amai, amai-vos, e o que isso significa e algumas implicações que isso tem. E a gente está tentando preencher um acróstico. Cada semana, cada domingo, a gente preenche uma palavra e reflete sobre aquele tema. Na semana passada, na semana retrasada, a gente refletiu sobre a palavra acolhimento, acolher. A gente entende por que a gente acolhe aqueles que Deus traz até nós, até a casa de Deus, porque Deus, em Cristo Jesus, já nos acolheu primeiro, nos oferecendo o seu perdão. Depois, com o pastor Alaor, na semana passada, a gente refletiu e foi um convite para tomarmos consciência do nosso chamado de sermos filhos de Deus. Reconhecendo que tudo aquilo que nós formos fazer é a partir da misericórdia, da graça de Deus, através do Evangelho, da boa notícia, que nos transforma a fazermos algo diferente, a crescermos, a melhorarmos, aplicando nossos dons a serviço de Deus. Hoje temos um texto riquíssimo, com bastantes implicações, do texto de Romanos, capítulo 12. E aqui temos um convite também a sermos gratos a Deus, porque o próprio texto fala que isso é bom, perfeito e agradável a Ele. Eu olho para cada um de vocês, uns eu conheço um pouquinho mais, outros eu ainda estou conhecendo, mas eu vejo em todos vocês um coração disposto a dividir, a compartilhar, a investir o seu tempo, os seus dons, os seus bens na missão de Deus. Pois tudo que vocês receberam, inclusive a vida de vocês, foi Deus quem deu. Recebemos de graça e com alegria e generosidade querem devolver através de atos de misericórdia. E a imagem que o apóstolo Paulo traz aqui desse texto é de um corpo com muitas partes. Todos nós fazemos parte desse mesmo corpo, porque nós estamos unidos em Cristo Jesus. E cada um de nós, por fazermos parte desse corpo, também temos o compromisso e a responsabilidade de exercermos funções a partir desse reino. E o apóstolo Paulo diz: se teu dom é de servir, sirva. Se teu dom é de ensinar, ensine. Se teu dom é de motivar, motive. Mas tudo que vocês forem fazer, façam com alegria, com generosidade, com amor, com compaixão, com cuidado, com paciência. Esse é um dos princípios que vai até o versículo 8. E quem está com o texto aberto, a partir do versículo 9, quem tem a Bíblia na página 1251, a gente vai perceber alguns pontos, algumas reflexões que nos chamam a atenção. Eu vou reler alguns desses temas para que, enquanto a gente está pensando sobre esses temas, olhe para a vida de vocês, olhe para aquilo que vocês estão realizando como cristãos, como resposta do amor de Deus. Em que ponto vocês estão? Se vocês estão conscientes de todos esses compromissos que Deus também quer de nós no dia a dia da nossa vida. Olha o versículo 9: que o amor de vocês não seja fingido, ou não tenham um amor por interesse. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Olha só, peçam que Deus abençoe aqueles que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não amaldiçoe. Alegrem com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado, não sejam orgulhosos, aceitem serviços humildes, que nenhum de vocês fique pensando que é sábio,
Não paguem a ninguém o mal com o mal, procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz. Nunca se vinguem de ninguém, deixem que seja Deus que dê o castigo. No fim, versículo 21, não deixem que o mal vença vocês, mas vença o mal com o bem. Todas essas orientações falam para mim, falam para vocês. Não sei se vocês já tiveram tempo de refletir sobre cada um desses temas, mas eu sou sincero em dizer que, em grande parte, ou talvez na maioria deles, eu miseravelmente falho. Eu deixo a desejar. E assim como o apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer, o bem que eu sei que é bom para o meu próximo, às vezes eu não consigo fazer. E o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Em outras palavras, é uma luta diária a vida cristã. Quando a gente olha para essa palavra, e a cada encontro que nós vamos ter aqui reunidos na casa de Deus, a gente vai exercitar isso, colocar isso em prática, para que nos nossos relacionamentos a gente possa crescer e melhorar como cristãos. Mas seria impossível a gente falar sobre todos eles, e também não é o meu objetivo, seria uma salada de frutas. Mas em um eu quero destacar, versículo 15, que diz: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Alguns professores meus de homilética, lá no seminário, eles orientavam os alunos a não pedirem que no meio da mensagem eles fechassem os olhos para refletir sobre um determinado tema, porque ao fechar os olhos, eles poderiam correr o risco de não abrir mais, poderiam pegar no sono. Eu vou tomar esse risco. Eu vou pedir para que vocês concentrem um pouquinho, se possível, fechem os olhos, depois abram, e reflitam sobre o momento mais importante, ou o momento que mais trouxe na vida de vocês alegria. Tente esquecer que tem gente sentada do teu lado. Tente esquecer que vocês estão dentro da igreja. Tente esquecer o máximo possível que eu estou falando com vocês. E pensem, quando na vida de vocês vivenciaram um momento de alegria? Veio alguma lembrança? Algum momento, alguma situação? Eu creio que na lista de vocês, assim como eu fiz anteriormente, visualizamos situações muito específicas e muito importantes na nossa vida. Aquele abraço de alguém importante, especial, aquela música do relacionamento que vocês tiveram, a viagem dos sonhos, a visita de um amigo, o casamento, o filho, o nascimento do filho, da filha, quando veio o neto, a neta, aquela lista do vestibular, a primeira formatura. Quantas e quantas situações podem ter vindo na mente de vocês que marcaram a vida de vocês e trouxeram e deram esse sentimento de alegria? Eu penso que esses momentos alegres que compartilhamos, percebo que são situações em que o toque divino, a antecipação da realidade eterna, a graça de Deus vem preencher a nossa vida já hoje, dando respingos do que perfeitamente nós vamos ter lá nos céus. É maravilhoso pensar que mesmo no tempo presente nós temos momentos felizes e alegres, dando sentido e significado a tudo aquilo que nós fazemos. E quando a gente percebe isso, sente isso, deem graças a Deus, louvem a Deus. Mas quando eu fiz esse exercício durante a semana e olhei para a tela do computador, de uma forma eu me senti um certo peso, porque não havia considerado a alegria de fazer parte da família da fé, de lembrar do meu batismo, de ter alguém que me testemunhou Jesus Cristo, e o fato de eu poder dizer que eu faço parte do reino de Deus. Eu fiz uma rápida pesquisa bíblica em alguns livros e pude perceber, e a minha pergunta era: como os escritores bíblicos, inspirados pelo Espírito de Deus, entenderam o conceito da alegria?
gente entra em alguns salmos e esse tema é riquíssimo, tem muitos versículos que falam sobre isso. Destaquei apenas alguns. O salmista diz: venham todos e louvemos a Deus o Senhor, cantemos com alegria a rocha que nos salva. Um outro salmo muito especial, 16, diz: tu me mostras o caminho que leva à vida, a tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Está na casa de Deus, está na presença de Deus, preenche nossa vida de alegria. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. O apóstolo Paulo diz: tenham sempre alegria, unidos no Senhor, tenham sempre alegria. O próprio Jesus vai dizer: estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Último, o apóstolo Paulo também diz, quando vai falar dos frutos do Espírito Santo: mas o Espírito Santo produz o amor, a alegria, a paciência, a bondade, e assim a lista vai. Rairo é uma das palavras utilizadas para falar sobre alegria, traduzidas como alegria. E ela está intimamente ligada com uma outra palavra, charis, que a gente pode traduzir como graça, graça de Deus. Estar alegre vai além de momentos alegres, mas estar convicto de que nós temos a graça de Deus, e essa graça de Deus preenche a nossa vida e dá sentido àquilo que nós fazemos. Olhei de novo a minha lista e percebi uma outra questão. Eu não havia mencionado momentos de dor, de choro, de sofrimento e de angústia. Eu acredito que também vocês não mencionaram isso, ou quando vocês pensaram, vocês não lembraram de situações que os trouxeram dor e angústia. Muitos de nós temos na nossa mente que o sofrimento é oposição à alegria. Mas se a gente for olhar num sentido bíblico, numa perspectiva bíblica, sofrimento não está em oposição à alegria. O que está em oposição à alegria é o afastamento de Deus, é viver longe da palavra, viver longe da salvação, longe de Cristo Jesus, longe da rocha que salva. O que a gente entende alegria como a alegria da salvação, e o contrário da alegria da salvação seria a condenação, não o sofrimento. O sofrimento, nessa perspectiva, eu e você vamos passar, desde que nós nascemos até o fim da nossa vida. A gente vai passar por momentos difíceis. Talvez vocês já estejam passando por situações difíceis, na família, no trabalho, nos relacionamentos, com uma doença. Talvez vocês estejam passando por isso, por dor. Então, nesses momentos difíceis, a gente volta para a palavra de Deus e descobre textos como o de Tiago, que diz: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Ou do próprio texto de Romanos, que a esperança que vocês têm os mantenham alegres. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. A confiança que vocês têm no Salvador Jesus os mantém plenos. E ele continua: aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Pergunta que vocês devem estar fazendo, e eu me fiz também: pode haver alegria em meio ao sofrimento? Eu creio que sim. É difícil, não é fácil, mas eu creio que sim. A verdadeira alegria não está somente em momentos pontuais de satisfação. A verdadeira alegria está no fato de que mesmo na tribulação eu não perco a esperança eterna. A verdadeira alegria é quando eu estou passando por um momento muito difícil, mas a minha fé está firme, está convicta daquilo que Deus tem preparado para nós. Então nós vamos para o Evangelho. Nós lemos hoje de João. E aqui Jesus está preparando os discípulos, por que não? Está nos preparando também para um momento muito difícil que os seus discípulos vão passar, de dor e sofrimento. Eles veriam o seu grande amigo, o Salvador, o Messias, ser maltratado na cruz, ser humilhado, crucificado, como alguém que cometeu muitos delitos, mas sem culpa alguma. E a gente vai perceber que era a nossa dor que ele estava suportando, nosso sofrimento que ele estava carregando.
Era por causa dos nossos pecados, das nossas maldades, que ele estava sendo maltratado e castigado. E mesmo Jesus sabendo aquilo que ia passar por cada um de nós, olha as palavras que Jesus diz aos seus discípulos: eu afirmo a vocês que isto é verdade, vocês vão chorar e ficar tristes, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês ficarão tristes, mas essa tristeza virará alegria. Agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Jesus está falando da ressurreição, da nova vida, do lugar que tem preparado a cada um de nós. Pois ao ressuscitar, Jesus venceu a morte, o diabo, venceu o pecado. E por estarmos unidos com Cristo Jesus, como participantes deste corpo, que é o corpo de Cristo, temos a certeza de que também nós vamos ressuscitar, assim como Cristo ressuscitou. Hoje eu gostaria que vocês saíssem da igreja, desse culto, com o versículo de Romanos: se alegrem com aqueles que se alegram e chorem com os que choram. Nós acabamos de refletir que a verdadeira alegria é fazer parte da família da fé, é poder reconhecer que nós somos pertencentes ao reino de Deus, que Ele nos trouxe a essa família. Isso é o que fundamenta a nossa esperança. Então, todos os nossos encontros, todas as vezes que nos reunimos na casa de Deus, festejam, alegrem com o irmão que se manteve firme até aqui. Ao mesmo tempo, queremos estar ao lado de quem sofre, mostrando que o sofrimento não é o contrário da alegria, mas o sofrimento são momentos e oportunidades para nos aproximarmos daquele que sofreu e morreu para nos dar a vida eterna. Quem sofre precisa ouvir a única notícia que pode trazer vida em meio à morte, que pode trazer paz em meio à guerra, que dá certeza no meio das tribulações. Quem está sofrendo precisa de alguém preparado para falar daquele que transforma a tristeza, dor e angústia em esperança e confiança. Alguém que possa abrir os seus olhos e coração, alguém que possa auxiliar a vivenciar uma vida com Jesus, acalmar o coração, a ser testemunha da esperança e alegria que vem da salvação. Adivinhem quem é essa pessoa? É eu e a cada um de vocês. Nosso chamado como cristãos nos faz e nos habilita ser essa pessoa. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: a alegria que experimentamos na presença de Deus, outros também querem experimentar. Em outras palavras, relacione-se uns com os outros, tanto na alegria, se alegrem, isso é a parte boa, gostosa, de poder abraçar e alegrar, momentos bonitos e momentos festivos, mas também chorem com as pessoas que estão sofrendo. E aqui eu faço um parênteses: não tenham medo de ir ao encontro de quem está sofrendo, não tenham medo de abraçar aquele que está com dor, não tenham medo de poder falar da sua esperança, porque é isso que a pessoa precisa, e esse é o nosso chamado. Se nós como cristãos não irmos de encontro àqueles que sofrem, quem vai ir? Dificilmente. Em todos esses relacionamentos, tanto na alegria como na tristeza, Jesus está no centro de tudo isso. Porque Jesus é o único que pode transformar a dor em alegria. Amém.